Olá, meus amigos, estamos de volta. Meu nome é Fábio Roque e nós estamos dando continuidade ao nosso projeto Código de Processo Penal Comentado. Estamos comentando os artigos do Código de Processo Penal na ordem que aparecem. Paralelamente, estamos com outro projeto de Código Penal comentado, esse outro já está mais adiantado, nós já estamos lá no artigo 34, e aqui no Código de Processo Penal nós vamos hoje comentar o artigo 5º, vamos começar o artigo 5º, vamos para a primeira parte do artigo 5º, falar do caput, dos dois incisos do caput. E muito tranquilo, porque esse artigo vai nos falar da forma de início do inquérito policial, mas particularmente o início do inquérito policial em se tratando de crimes de ação penal pública. E o inciso número 1, por exemplo, vai nos dizer que é possível iniciar o inquérito policial de ofício, ou seja, a autoridade policial, ou seja, o delegado de polícia, que é quem preside o inquérito, poderá instaurá-lo de ofício. É o que a gente costuma chamar de notícia crimes direta ou notícia crimes imediata. Lembra que notícia crimes é literalmente noticiar o crime. Significa que a autoridade vai ter ciência, obter a informação acerca da existência do crime. Então, nós sabemos que, tecnicamente falando, é equivocado nós dizermos que fomos à delegacia para prestar queixa. Claro que na linguagem coloquial, no dia a dia, sobretudo pessoas que não são da área jurídica, claro que é absolutamente aceitável, absolutamente razoável, mas tecnicamente falando, você vai fazer uma prova de concurso, você sabe que esse é um erro crasso. Quer dizer, não se vai à delegacia para prestar queixa. Queixa é o nome de uma petição processual. É a petição inicial da ação penal de iniciativa privada. É a chamada queixa-crime, que inclusive necessita de advogado. Então, não se vai à delegacia prestar queixa, você vai à delegacia para prestar a notícia crimes, ou seja, noticiar o crime, dar informação acerca da existência do crime. Mas é possível, como nós dizíamos, que o delegado de polícia instaure o inquérito policial de ofício, tendo ciência do fato criminoso diretamente, independentemente de haver alguma requisição, algum requerimento, alguma representação. Então imagine você que policiais militares, fazendo patrulhamento ostensivo de determinada área, encontram um corpo cravejado de balas, ou seja, sinais evidentes da prática de homicídio. Em uma situação como essa, eles reportam à autoridade policial que vai instaurar um inquérito policial para averiguar aquele homicídio. Eu estou diante de uma hipótese de um inquérito policial instaurado de ofício por conta dessa notícia crimes direta, também chamada de imediata, significando dizer que as autoridades públicas tomaram ciência diretamente dos fatos que deram origem ao inquérito policial. Nesse caso, meus amigos, da instauração de ofício, a peça inaugural do inquérito vai ser a portaria. Então, o delegado de polícia vai ali baixar uma portaria instaurando o inquérito policial em relação a essa situação. Lembra comigo que só cabe essa instauração do inquérito policial de ofício em se tratando de crime de ação penal pública incondicionada, como nesse exemplo que nós trouxemos do homicídio. Vamos lembrar que se fosse crime de ação penal pública condicionada à representação do ofendido, o delegado de polícia somente poderia instaurar um inquérito com a respectiva representação do ofendido. E se fosse crime de ação penal de iniciativa privada, o delegado de polícia somente poderia instaurar um inquérito com o requerimento do ofendido. Tá? Na ação penal pública condicionada à representação, exige-se a representação do ofendido. No crime de ação penal de iniciativa privada, exige-se o requerimento do ofendido. Tá? Bom, a segunda forma de instauração do inquérito policial vai dizer o inciso de número 2 do artigo 5º, o inciso número 1 fala que é instaurado de ofício. No inciso de número 2, ele traz algumas situações. Ele fala do inquérito instaurado mediante requisição da autoridade judiciária, mediante requisição do Ministério Público ou ainda mediante requerimento do ofendido ou do seu representante. Então é interessante a gente chamar a atenção aqui para o seguinte. Quero atentar aqui, meus amigos, sobretudo para a primeira parte em que se fala na possibilidade de instauração do inquérito policial a partir da requisição formulada pela autoridade judiciária.
Há um forte argumento em doutrina no sentido de que essa primeira parte do inciso número 2 do artigo 5º não é compatível com a Constituição porque afrontaria o nosso sistema acusatório, ou seja, permitiria que o julgador fizesse aquilo que cabe ao acusador fazer. Ora, juiz não é órgão de investigação, juiz não investiga, então o juiz não deveria se imiscuir na instauração de uma investigação. E por isso há quem entenda que, muito embora ainda esteja previsto no artigo 5º, inciso 2 do CPP, não caberia a instauração de um inquérito policial a partir da requisição da autoridade judiciária. Na prática, eu não recorro a esse artigo 5º, inciso de número 2, eu recorro ao artigo 40 do mesmo CPP. O artigo 40 é aquele que nos diz que sempre que o juiz, na sua atuação, tiver notícia da possível prática de crime, ele vai reportar isso ao Ministério Público. Então, por vezes acontece na nossa atuação prática, estamos ali em um processo e a gente identifica a possível prática de algum outro crime. Então, ali em um processo, por exemplo, uma testemunha mentiu, possivelmente a prática, eu digo possivelmente porque saber se houve realmente o crime só depois do processo, com a produção de prova, em contraditório, ampla defesa. Mas pode acontecer ali, nós estamos em um processo, aí vem uma testemunha e mente. Existem fortes indícios ali da prática de um falso testemunho. Veja, pelo CPP, o juiz teria duas opções. Poderia o juiz ou requisitar diretamente do delegado de polícia que ele instaurasse um inquérito policial, ou informar o fato ao Ministério Público, e em se tratando de reportar ao Ministério Público, aí não cabe ao juiz requisitar, cabe ao juiz apenas informar, porque o membro do Ministério Público possui a independência funcional, então caberá ao Ministério Público saber se é ou não caso de instaurar a investigação. Se entender que é caso de instaurar a investigação, poderá o próprio Ministério Público instaurar a sua investigação, que seria, como nós sabemos, o PIC, Procedimento Investigatório Criminal, ou poderia o MP, agora sim, requisitar a instauração do inquérito policial por parte do delegado de polícia. E por falar nessa requisição, então já que cabe ao MP requisitar do delegado o inquérito, lembrando que pela literalidade legislativa também caberia à autoridade judiciária fazê-lo, né? Existe a crítica doutrinária de que isso afronta o sistema acusatório, mas pela literalidade legislativa ainda está no CPP, então tome cuidado quem está estudando para concurso com as provas de concurso que cobram a literalidade legislativa, porque aí você vai dizer que sim, que caberia ao delegado instaurar o inquérito a partir da requisição da autoridade judiciária. Em relação a essa requisição, meus amigos, veja, literalmente requisitar é mandar e requerer é pedir. Então a autoridade judiciária ou o membro do Ministério Público requisitariam, ou seja, determinariam que a autoridade policial instaurasse o inquérito. É importante lembrar que essa requisição é por força de lei e não por força de uma hierarquia entre magistrados, membros do MP e delegado. Não há hierarquia. Inclusive, eles integram estruturas de poder diferentes, né? Então não há hierarquia entre juiz e delegado, entre membro do MP e delegado. Agora, cabe falar em requisição por força de lei, por força da autorização dada pela própria lei. E essa requisição, é muito importante que a gente lembre que deve o delegado de polícia atender a requisição, salvo em caso de impossibilidade fática ou impossibilidade jurídica, que é a ilegalidade. Ou seja, cabe ao delegado atender às requisições do juiz e do MP. Né? Em relação ao juiz, tem essa discussão sobre se caberia ou não ao juiz requisitar a instauração do inquérito policial, mas mesmo para quem entende assim, é importante lembrar que o juiz poderia formular outras requisições ao delegado de polícia. Tá? Então, cabe ao delegado atender às requisições do membro do MP ou da autoridade judiciária, salvo, como eu dizia, impossibilidade fática ou impossibilidade jurídica, que é a ilegalidade. Então imagina você que o membro do MP, ele requisita ali que o delegado ouça uma testemunha, porque lembra que as requisições não são apenas para instauração do inquérito, podem ser requisições para a realização de diligências. Então, como eu dizia, imagina que o membro do Ministério Público requisita que o delegado ouça uma testemunha, só que a testemunha não foi encontrada, então impossibilidade fática, não tem como ouvir a testemunha. Ou, usando um exemplo ainda mais esdrúxulo, a testemunha já morreu e o membro do MP não percebeu que essa informação estava nos autos. Então, obviamente, impossibilidade fática, claro que não vai ter como o delegado de polícia cumprir. E a outra hipótese, como eu dizia, é a impossibilidade jurídica, que nada mais é do que a ilegalidade.
Quer dizer, claro que o delegado não vai atender uma requisição que seja manifestamente ilegal. Manifestamente ilegal, ou seja, não é que existe dúvida ali. Não, uma requisição que seja manifestamente ilegal. Imagina, por exemplo, que o membro do MP requisita do delegado de polícia que faça interceptação telefônica sem autorização judicial. Ora, nesse caso a requisição é manifestamente ilegal, então claro que não caberia ao delegado atender a essa requisição. Tá bom? Então, para sintetizar, nós estamos apenas começando o artigo 5º. O artigo 5º, então, nós temos aqui essa situação em que caberia ao delegado instauração de um inquérito ou de ofício, como diz o inciso de número 1, ou no inciso de número 2, mediante requisição da autoridade judiciária, do membro do MP, o requerimento do ofendido, ou ainda a situação na qual nós temos, meus amigos, requerimento do representante do ofendido. A gente continua nos próximos vídeos trazendo os parágrafos do artigo 5º. Só uma observação final. Tenham visto aí que algumas pessoas cobraram aí para a gente voltar àquela nossa dinâmica de termos um vídeo por dia. Como eu disse aqui, a gente ficou algumas semanas com esse vídeo por dia e depois comecei a perceber que a interação tinha caído e me deu a impressão de que as pessoas não estavam conseguindo acompanhar. Mas se for um pleito, então me mande aí, porque se for o caso, nas próximas semanas a gente retoma essa dinâmica aí. Me dê um feedback aí nos comentários. E mais uma vez, foi um prazer. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Bons estudos.